aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre berimbolo. A evolução do jiu-jitsu é algo inegável. Cada dia que passa, novas e novas posições são inventadas e dessas posições, diversas variações são criadas, fazendo com que a nossa arte suave seja assim tão fascinante, impressionante e apaixonante. Tenho certeza que você vai concordar comigo que nenhuma das criações do jiu-jitsu até hoje foi tão eficiente e tão polêmica quanto o famoso berimbolo. E essa posição, que é amada por muitos e odiada por outros tantos, vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo afora. Obviamente pela sua eficiência, que é mostrada nos campeonatos, e pela discórdia que ela acaba ocasionando entre alguns atletas. A posição do berimbolo do jiu-jitsu nada mais é do que uma raspagem que parte da guarda de la riva com a intenção de fazer uma pegada de costas. Mas como ela trata-se de uma posição complexa de ser executada, que exige uma combinação de movimentos e de pegadas, ela abre um leque incrível e imenso de variações, podendo ir pro leg lock, pro arm lock, chave de pé, montada, entre outras. Quando se fala que o berimbolo ela é uma posição do jiu-jitsu moderno e tal, muita gente acha que o fato de ser do jiu-jitsu moderno tem a ver com o ano que ela foi criada, e é aí que essa galera se engana. Muitos acham que foi o Rafael Mendes, ou o Guilherme Mendes, ou até os irmãos Miyao que tenham inventado. Porém, o que muita gente não sabe é que o berimbolo já tem mais de 20 anos, e na verdade ele foi criado e começou a ser utilizado por Marcel Ferreira, que hoje é a faixa preta do Murilo Bustamante, e na época treinava na academia do Carson Gracie. Marcel tinha um companheiro de treino chamado Eduardo Lerner, que gostava muito de passar sua guarda, e ele estava tendo dificuldade em evitar com que o cara passasse sua guarda, e ele começou a pensar, putz, como é que eu posso fazer para esse cara não passar minha guarda? Foi então que ele criou uma posição do qual ele desequilibrasse o adversário e conseguisse girar, e acabou pegando as costas e ia para outras variações. E foi assim que surgiu o berimbolo. Ele até conta num vídeo, se eu não me engano é da Gracie Mag, que eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada, que ele conta aí como é que acabou surgindo o berimbolo. Lendo o artigo do Cumprido sobre o que ele tinha falado, na verdade, ele falou que a posição tinha começado em 1996, mas na verdade não. Na verdade, ela começou em 1993. Foi quando eu ainda treinava na academia do Carson, antes dele ir para os Estados Unidos. E ela tem um motivo por ter começado. Porque a gente sempre usava a guardinha do De La Riva, né, a equipe do Carson. E aí tinha um rapaz, um parceiro da nossa equipe chamado Eduardo Lerner. E ele sempre, quando a gente botava o gancho, ele caía pro lado passando a guarda. Então eu tive que inventar um jeito de anular essa posição dele. A posição era, eu botava o gancho e ele caía pro lado já passando a minha guarda. Então o que acontecia? Quando eu botava o gancho, ele, antes dele cair, eu já me embolava embaixo dele, girava, e aí no caso, dependendo da posição, dependendo da ocasião, ou ia para as costas, como o Rafael Mendes mostrou no vídeo, ou eu girava por baixo e saía por cima. Na minha opinião, o berimbolo é dito como uma posição do jiu-jitsu moderno porque ele foge dos princípios do jiu-jitsu tradicional, que são posições justas, posições mais fechadas, que são mais coladas no corpo do adversário. E o berimbolo ele propõe a utilização de um giro para fazer com que o adversário se perca e a gente acabe pegando as costas dele. Com isso a gente surpreende o adversário. A utilização do giro ela é muito forte nos atletas que são de categorias mais leves, como por exemplo Bruno Malfacine, os irmãos Miyao, Rafael Guilherme Mendes, Rubens Charles Cobrinha e por aí vai. Esses próprios que eu citei são estrelas mundiais do jiu-jitsu e todos são campeões mundiais e com certeza tiveram sua grande participação nessa divulgação do berimbolo e de posições que utilizam o mesmo princípio. Na minha opinião, desses todos que eu citei, os dois que foram principais responsáveis pela popularização do berimbolo e de mostrar a eficiência dele em campeonatos e tudo mais foram os irmãos Mendes. O Rafael e o Guilherme Mendes acabam utilizando essa posição desde a faixa azul e sempre aplicando com muita técnica e precisão.
Porém, de alguns anos pra cá, quem realmente está mostrando a eficiência do berimbolo são dois carinhas. E eu digo dois carinhas porque realmente os caras são pequenininho, magrinho, mas com um jiu-jitsu imenso. São os dois irmãos Miyao. Os caras são donos de um biotipo franzino, eles têm uma flexibilidade fora da curva, fora do comum. Os moleques parecem que são feitos de borracha. E lutando nas categorias de peso pluma e pena, os caras usam e abusam do berimbolo, ganhando diversos campeonatos por aí, inclusive na categoria absoluto. Realmente os moleques são algo a ser estudado. Para aprender como executar o berimbolo de forma correta, eu não preciso dizer para ninguém aqui que precisa treinar muito, né? Não é vendo vídeo no YouTube que você vai aprender a fazer o berimbolo, né, meu irmão? E além de treinar muito a execução da posição, cara, você não pode ter medo de tentar aplicar no rola. Você vai tomar muito cacete, bicho. Os caras vão conseguir. Você vai tentar aplicar o berimbolo, os caras vão pegar tuas costas. Você vai aplicar o berimbolo, os caras não vão cair, os caras vão passar a tua guarda. Mas, meu irmão, eu garanto pra você que pegaram muito as costas dos Miyao até que eles conseguissem chegar nesse nível de execução do berimbolo. Porém, eu vou soltar algumas dicas aqui pra você que pode, quem sabe, ajudar um pouquinho aí nessa tua trajetória, nesse teu treino aí de melhorar o seu berimbolo. A primeira dica é: não adianta querer fazer o giro de qualquer jeito. Você tem que ter um equilíbrio suficiente para saber onde você está e onde você vai sair depois que fizer o giro. Se você é como eu, tem labirintite e cada giro que você der você acaba ficando meio tonto, meu irmão, relaxa, começa fazendo devagar o movimento que você vai conseguir pegar e vai começar a ter a manha do negócio. A segunda dica é: as pegadas têm que ser firmes. Meu irmão, berimbolo é basicamente, o berimbolo clássico são duas pegadas, uma na faixa, outra no calcanhar. Desequilibrou o adversário, fez o giro, só vai soltar quando completar o giro, e isso é extremamente importante para a posição. A terceira dica é: quando for fazer o giro, rode primeiro sobre o ombro e depois sobre a nuca. Não sabe fazer giro lateral ainda? Tenta treinar na parede. Tem alguns exercícios aí que, se você conversar com o seu professor, você vai saber como fazer. Ou então faz rolamento lateral, aquele rolamentinho de botar a mão nas costas e rodar pela cervical. Isso ajuda muito os atletas que querem aprender como executar o berimbolo. E a última dica que eu dou é: evite parar no meio do giro. Sempre que for fazer o giro pro berimbolo, cara, executa ele completo. Para de querer ficar de guardinha emborcada ali, cara, que não leva a nada aquilo ali. Se você começou a fazer o giro do berimbolo, cara, faz ele direto, completo, até você sair do outro lado. Caso contrário, se o corpo vicia em querer parar ali, você perde tempo e a execução da posição fica comprometida. Muitas pessoas acabam criticando o berimbolo, diz que o berimbolo não é uma posição do jiu-jitsu, ele não funciona na rua, porque o jiu-jitsu é basicamente uma defesa, uma arte para defesa pessoal, e não sei o que, 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 e não sei o que. Primeiro, seguinte, se a posição funciona, seja bom o suficiente para evitar que ela funcione com você. Segundo, se eu tiver uma briga na rua, cara, por mais que eu saiba fazer berimbolo, eu não sou idiota e não vou fazer berimbolo, meu irmão. Eu não sei o que passa nesses caras que falam coisas assim, porque se eu treino jiu-jitsu, faço berimbolo na academia, cara, aconteceu uma briga na rua, cara, acho que eu vou puxar pra guarda e fazer um berimbolo? Não é assim, não existe, não tem lógica isso. O que eu concordo com as pessoas quando elas criticam, que eu acho que essa é a essência, muitos atletas só têm o berimbolo como opção, e isso é realmente muito grave. Jiu-jitsu não é só berimbolo, jiu-jitsu é muito mais que berimbolo. Se você limita o seu jiu-jitsu somente ao berimbolo, quem está perdendo é você. Eu vi esses dias no Facebook uma frase do o Henrique Pelé Martos, que ele é um professor de jiu-jitsu aqui de Santa Catarina, se eu não me engano na cidade de Joinville, e é árbitro de jiu-jitsu também, tá nos campeonatos direto por aqui. Ele colocou o seguinte, eu achei essa frase fantástica. O aluno dele perguntou o seguinte: professor, por que o professor não faz o berimbolo? Ele respondeu pro aluno assim: se você não sabe fazer caviar, faça um arroz e feijão bem feito. Então, galera, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Espero que vocês tenham gostado aí do fundo do meu coração. Se curtiu esse vídeo, solta esse like maroto aí pra gente, aperta esse botãozinho, você não sabe o quanto você ajuda esse canal aqui a crescer. Aproveita também, se inscreve no nosso canal, esse botãozinho que tá aqui do lado, aperta ele aí, dá essa moral aí pra gente, pô. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo.
lojinha virtual aqui em cima. Nessa loja virtual você encontra essa camiseta aqui, diversas outras, tem algum material lá também legal que eu acho que vai te agradar. Em breve a gente vai estar disponibilizando mais algumas estampas, algumas camisetas aí, tenho certeza que você vai curtir. Semana que vem tem mais vídeo. Um forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você.